Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui nessa manhã fria, gelada, né? É bem gelada, para dizer a verdade. 8 graus. Desde já, desejo um ótimo, excelente final de semana para você, para sua família. Que seja um final de semana abençoado, esse, né? Que estamos vivendo. E nós vamos à meditação de uma palavra aqui, né? A Bíblia é o nosso, na verdade, a bússola, né? O manual do fabricante, né? O fabricante é Deus e a Bíblia é o manual de Deus, né? Na verdade, eu estive meditando nessa noite, nessa manhã toda, né? Deus, Ele não nos fez como somos. Claro, Deus não nos fez como somos. Ele fez o homem perfeito, a natureza foi corrompida e acabou se distanciando, né, do padrão original. E talvez a pergunta necessária a fazer-se no momento seja como o homem adquiriu essa natureza, como ele adquiriu essa natureza decaída, perversa, né? E a gente quer discorrer um pouquinho sobre isso. Aqui no livro de Gênesis, nós temos a palavra de Deus no capítulo 2, né? Gênesis, eu acho que é conhecido de todos, é um texto muito, muito lido, né? Do capítulo 2, versículo 4 ao 7, a gente vê um evento histórico da criação humana, do ser humano, né? A gente vê em seu complexo orgânico, né, o ser humano formado de elementos simples, unicamente por causa da ordem e do ato criativo de Deus, né, para nossas vidas, né? Mas, porém, maravilhosamente, né, em seu mundo interior de consciência e de valores morais e espirituais, o homem foi dotado da imagem e da semelhança de Deus, conforme diz aqui no texto, né, que é um ser pessoal, né, e consequentemente consciente. Né? Isso é interessante a gente ressaltar nesse episódio. É interessante conhecer como Deus criou e o que se tornou. Por causa disso, o homem é consciente de si mesmo. O ser humano é consciente do seu mundo contemporâneo, né? Do seu mundo circunstancial, né? O homem é consciente da sua história, diferente dos animais que não sabem por que estão aqui. Nós sabemos por que estamos, né? Mas o plano de Deus ao fazer o homem não foi outro senão a revelar-se a si próprio, né? Através do seu amor ao ser humano, como ele se revela à criação, né? De todas as origens, na verdade. Onde você olhar, você vê o amor de Deus bem intrínseco em tudo que se olha, que se toma diante dos nossos olhos, né? Que se formam diante dos nossos olhos. Nós fomos criados para Deus, na verdade. O intuito de Deus, ao criar o ser humano, foi para o louvor da sua glória, para o louvor, para a admiração profunda, né, das realidades, as realidades indeléveis do ser de Deus, né? Porque Deus é um ser poderoso, é um ser existente em si mesmo, né? E o homem foi criado
colocado em um ambiente perfeito, né? Foi colocado num ambiente, foi posto num ambiente perfeito, né? E foram dadas, né, ao homem autoridade para governar as demais criaturas, né? E também houve um incentivo da parte de Deus para que ele reproduzisse e enchesse a terra, lá aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, fala sobre isso. Entretanto, né, alguma coisa precisam ser observadas em tudo isso que temos falado nesse dia de hoje, né? Algumas coisas é importante observarmos. A primeira é que o mal sempre existiu. Alguém pensa que o mal foi Adão, primeiro, né, Eva, ao comer do fruto proibido. Não, o mal já existia. O mal já existia, né? Mesmo antes da queda de Satanás, mesmo antes da queda do homem, o mal já existia, na verdade, né? E fora do caminho, né, da graça de Cristo, não existe outro jeito, não tem como andar. Isso desde o princípio, viu? Tem gente que pensa que graça é só o Novo Testamento. Não, desde o princípio. Não há, porque a palavra diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus imolou o cordeiro antes da fundação do mundo, não é? Então, como antítese conceitual do bem, né? Na verdade, Deus, ele é o padrão da santidade, e a santidade é o padrão de Deus, né? E isso é inegável, né? Nesse sentido, o mal existia como uma alternativa até abstrata e conceitual. Ninguém ainda tinha provado do mal, mas já o mal já existia. Mas tudo quanto Deus era em expressão concreta, né? Em expressão concreta da sua santidade, determinava a existência do mal, porque não tinha como não, né? Como conceito alternativo, oposto à maneira real de Deus ser, né? Deus jamais se aliou ao mal, jamais se misturou ou se manchou com o mal. Onde nós acabamos concluindo que o bem real, ele é eterno como expressão da santidade de Deus, mas que o mal, né, o mal conceitual também é eterno como antítese do bem real. Na verdade, são dois polos, positivos e negativos, que é importante a gente ressaltar, né? Segundo ponto é que o mal moral já existia antes da queda do homem na forma da desobediência, conforme a gente observa na palavra de Deus, né? Então, a perversão e a soberba de Lúcifer, daquele anjo decaído, né? E de seu original, do seu estado original de perfeição angelical, isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, também de Isaías 14, 12 e 15 fala sobre isso, né? Ele se perverteu, ele se auto-perverteu em soberba, né? É o que nós chamamos de síndrome de Lúcifer. E terceiro é que Deus, né, não criou robô, Deus não criou androides, criou seres livres de poder de escolher se quer ou não adorar, se quer ou não obedecer, se quer ou não servi-lo, né? Deus não criou máquina de executar sua vontade, né? Tanto os anjos, seres celestiais, como também os homens foram dotados de livre-arbítrio, né? Liberdade de escolha.
E isso certamente inclui o homem, claro, na sua livre vontade de escolher pecar ou não pecar, né? De ser o que quer ser, livre escolha. Deus não vai interferir na escolha do homem. É claro que ele sempre ressaltou a consequência, né? Parece-me que quando Deus coloca aquela árvore do fruto proibido, né, do conhecimento do bem e do mal, e avisa que não devia tocar, não devia comer, que senão eles iam morrer, é exatamente isso. Ia trazer consequência para o bem do homem que Deus os advertiu. E como é para o bem de todos nós, que a Bíblia é cheio não de proibições, mas de conselhos que nós devemos nos desviar e nos afastar do mundo, das trevas, do pecado, da maldade. Porque isso traz consequências destrutivas, degradativas ao ser humano. Deus criou o homem para louvá-lo, né? Mas esse louvor seria tão ridículo se o homem fosse um androide. Imagine um robô programado para louvar a Deus. Seria cruel, né? Por isso Deus, ele nos deu livre-arbítrio, tá? Liberdade para escolher. E nós temos liberdade se queremos louvar ou não. Nós podemos escolher se queremos louvar a Deus ou não louvar a Deus. Se queremos obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Olha como que Deus é bom. Ele não nos força a obediência. Ele não nos força ao louvor. Ele não nos força a adorar a Ele. No entanto, não há liberdade que se caracterize como tal sem critério e sem referências, né? No caso do homem aqui, tá? Essa disposição de louvar a Deus por vontade própria tinha que ser demonstrada e voluntariamente. O homem, ele tinha que sentir desejo de adorar a Deus, como os verdadeiros adoradores do meu Pai. Jesus disse: meu Pai procura verdadeiros adoradores que assim o adorem, né? Que o adorem em espírito e em verdade, né? Então o amor que não é provado, o amor que não passa por prova, não se revela de forma plena. O amor só se revela de forma plena quando ele passa por dificuldade, quando ele passa por provas, passa pelo vale, passa pelo deserto. E o amor é assim. O amor, ele começa frio e vai esquentando, ao contrário da paixão, que começa quente e vai esfriando, né? Então é assim, como o amor, também a obediência que não é testada não se revela na forma maravilhosa, né, da fidelidade que deve ser, ou que deve ter, né? O amor também tem que ser testado, provado no fogo, assim como também o ser humano, né? Deus, ele, na verdade, determina o mandamento para referência da obediência e da livre vontade do homem, né? Ele coloca um homem com livre-arbítrio, coloca um ponto de observação, né? Assim, vocês podem comer de tudo, só reserva essa árvore, não coma dela, né? Então, o que o homem fez? O homem acabou realmente comendo de todas as outras e também mexeu naquilo que era de Deus, né? E o mandamento é simples. O objeto posto como referência é mais simples do que tudo o resto, na verdade, né? Mas os efeitos oriundos, né, da desobediência seriam trágicos, catastróficos, porque revelaria o livre desejo, né, de viver para o seu eu. O homem se desvincula de Deus quando ele quer viver para o seu próprio prazer, para satisfazer os seus desejos e para o seu eu, ao invés de viver para Deus. Isso é uma escolha. Deus não força ninguém a escolher ela. Nós temos livre-arbítrio para escolher o que nós queremos ser, o que nós devemos ser.
Nós podemos dizer não para Deus a hora que quiser, né? Então, é assim que Deus determina as coisas, né? Ele diz, como diz em Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás. Olha aqui, livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, de toda árvore do jardim, Deus disse: comerás livremente, pode ficar à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vocês vão ficar distantes, vocês vão morrer, vocês vão ficar destituídos, separados da minha glória. Vocês vão morrer. É claro que essa morte era, na verdade, a semente da morte que entraria na corrente humana e o homem passaria a partir daí marcar um novo tempo. Mas o homem não estava só na sua decisão de obedecer ou não a Deus. A Bíblia nos mostra que Lúcifer, né, ele na verdade contracena, na verdade com o intento destruidor de junto consigo próprio arrastar também o homem para um estado de rebelião, o homem para um estado de desobediência a Deus. Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o amigo das trevas, inimigo do homem, aquele que não se associa com a verdade, que é homicida desde o começo, né? Foi assim como muito peculiar, né? Que se disfarçou no interior de uma serpente, que era uma amiga íntima de Eva, com certeza, né? Até então ela era bela, devia ser um tipo muito belo, né? Segundo a Bíblia, como bem revela o texto hebraico de Gênesis, né? E claro que é muito mais claro do que a nossa tradução, né? Que é muito pobre às vezes nesse quesito. Mas é interessante como a inteligência de Lúcifer se faz notória, na verdade, na narrativa da queda do homem. O argumento que ele usa para convencer Eva é interessante. É muito de uma inteligência assim fenomenal. Os elementos dialéticos usados por Lúcifer atingem a essência da mais inteligente sutileza que se pode ter, né? Então, como ele formulou sua tentação, ele chega falando assim: é assim que Deus disse, não é? Não comereis de toda a árvore do jardim? Lança um ponto de interrogação. Note a malícia aqui de Lúcifer, não é? Primeiro, Lúcifer afirmou que Deus havia dito um mandamento, né? Isso já para ganhar atenção, tipo, olha, é a favor de Deus, é amigo nosso, não tem perigo, é dos nossos. É assim que Deus disse. O maior disfarce de Lúcifer é se disfarçar de anjo de luz, de bonzinho, sabe? De uma capa de ovelha, que o cinza claro no escuro parece branco. É interessante, né? Depois ele sugere, né, a dúvida daquilo que Deus disse, acrescentando numa interrogação, dizendo: não comereis de toda árvore do jardim? Ponto de interrogação. Quer dizer, está lançando dúvidas, está conduzindo o assunto e trazendo para a forma de pensar dele, né? Ele não estava o mandamento sendo atacado frontalmente, mas estava sendo colocado em dúvida. Ele estava colocando o mandamento em dúvida. Ele estava gerando uma semente de dúvida, né? Que o mais perigoso de todos os métodos de ataque contra a verdade
É a indução para a mentira que está na dúvida. A indução. O homem induzido para a mentira quando ele tem dúvida, né? Que se possa colocar, né, no pressuposto da verdade. Será que não foi assim? Será que isso é assim? Será que nós estamos certos? Será que entendemos direito? E já começa aí. Esse tipo de dúvida já começa a trazer, geralmente, grandes prejuízos e que começa a trazer a heresia, a apostasia. Então, o que Lúcifer propôs é semelhante, né, à estrutura da dialética hegesiana, né? A gente pode dizer que, tipo assim, eu tenho uma nova ideia. Será que vocês entenderam bem? Será que é assim mesmo? Será que nós não estamos equivocados? Né? E se a gente chegar no final e não for assim, né? Você vai perder esse tempão todo sem conhecer o bem e o mal. Deus não quer, porque vocês vão se tornar como Ele, né? Então, de agora em diante, passemos, né? De agora em diante, passemos então, ou pensemos, passemos a pensar da seguinte maneira: em vez de causa e efeito, ou seja, né? De delas comeres morrereis, né? Vamos pensar na seguinte tese: Deus disse para não comer, né? E na oposição à tese, antítese, é certo que não morrereis. Né? Claro que vocês não vão morrer, vocês vão comer, Deus não quer. E a resposta quanto à relação entre as duas não está no movimento horizontal de causa e efeito, mas sempre na conclusão, na verdade, triangular da síntese. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Né? Síntese. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. É uma afirmação. Antítese, né? É certo que não morrereis. Gênesis 3:4. Dele, né? Não comereis. Gênesis 3:3. Mas ele faz aqui uma grande... ele lança uma história, um dardo sedutor. Eva não resiste. Então a resposta que se fez ouvir por parte daquela mulher foi: do fruto das árvores do jardim podemos comer. É o que Deus disse, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja, Lúcifer anteriormente havia sugerido, né, que o que Deus disse, indiretamente ele estava sugerindo que o que Deus disse, tá, poderia ser posto em dúvida. Porque não leve muito em conta o que Deus disse. Pode ser coloque em dúvida, né? Que é uma seta mentirosa essa, né? Já começa aí. Que penetrou, né, mais profunda do que poderia se esperar no coração da mulher. Quando vemos sua consequência imediata na resposta da mulher, que ela já responde distorcido. Deus não falou para não tocar nem nada, né? Quando foi posta em dúvida a verdade absoluta de Deus, foi aberta uma porta, né, para que ela pudesse ser alterada. É o que acontece sempre, né? Onde tem um buraco, uma falha, uma fenda, pode entrar cobras e lagartos, né? Foi assim que aconteceu quando a mulher acrescentou ao mandamento de Deus
algo que Deus não havia declarado, né? Ela já estava na dúvida, nem tocarei. Deus não falou para não tocar, ele falou para não comer, mas ela já estava mostrando que já estava em dúvida, porque ela já é como quem dá um primeiro depoimento na justiça. Antigamente tem os escrivães, né? Aí a pessoa dali um tempo era chamada para depor novamente, tinha que dar o mesmo depoimento, mas como era mentira, não lembrava exatamente como foi dito, e dava um outro parecido, mas não igual. Aí já tinha, né, controvérsias que identificava a mentira desde o início, né? Tem 2, 3 versões, cada vez que dá o depoimento muda um pouco. Alguém diz que quem conta um conto aumenta um ponto, e Deus não havia dito isso, né, antes. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Então, a gente começa a ver aqui o seguinte, né? Se nós colocamos em dúvida aquilo que Deus disse, pode-se perfeitamente alterar tanto o que ele disse, como negar o que ele disse. Pode alterar ou negar o que ele disse. Esse foi o final daquele trágico diálogo, né? Porque então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que, né, no dia em que dele comerdes, né, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui já começa um ataque frontal, tipo testando a cobiça de alguém que tinha desejo de ser como Deus, né? Então a verdade agora já havia sido negada, tá? Totalmente, né? Tinha sido negada taxativamente, né? E mentirosas promessas estavam sendo feitas. Quando se nega a verdade, as promessas se tornam mentirosas. Nós observamos as propostas de autonomia e soberba. Se vos abrirão os olhos, né? E como Deus vocês serão. Puxa, quem não quer, queria. Sabe, a gente vê aqui um terrível malogro, uma manobra satânica, né? Vamos ser divino, divinização, né, do homem, rebaixa o homem, né, mais do que qualquer outra coisa. Quando o homem tenta ser Deus, ser divino, quando ele tenta brincar de Deus, ele acha-se no direito de se igualar a Deus, já começa a sua queda, né? E com a morte do desejo de obedecer a Deus, vem automaticamente a glorificação do seu próprio eu, do seu ego, a sustentação, a auto-ostentação, o que leva o indivíduo a viver para si. Hoje tem muito isso, culto para o homem. Vamos agradar as pessoas, vamos cantar aquele que as pessoas gostam de ouvir. Alguém até descaradamente fala: canta aquele hino para mim. Como assim? Cantar para você? Mas não é louvor para Deus? É interessante como o homem tem desejo de ser aplaudido, glorificado, não é? Isso aconteceu primeiramente com a mulher, porque vendo que a árvore era boa para se comer, o texto dito aqui, né? E agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, né? O texto diz, tá? Tomou-lhe do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Ele comeu. Que interessante. E naquele ato de desobediência, amados, foi que se desencadeou, na verdade, todo esse sistema de morte reinante no mundo que a gente vê hoje. É muito triste,
Jesus chorou quando foi na sepultura de Lázaro, porque é muito triste um amigo morrer, alguém amado morrer, né? Sabe? Então a morte começou a reinar no mundo. E ainda a cobiça, né, que foi concedida lá no Éden, na verdade, é a mesma que caracteriza o consumismo dos nossos dias, que caracteriza essa vida farsária de consumismo. A queda, né, ela trouxe muitos prejuízos, né, e prejuízos catastróficos, na verdade, né, e muitas consequências terríveis, né, que nós notamos em todas as relações do homem para com o seu ambiente, consequências terríveis que têm a ver com a relação do homem para com a terra, para com a criação, e tudo decaiu junto, né? Então o homem é feito ereto, tá? No princípio, comparado ao homem caído do resto da história, é na verdade uma aberração, na verdade, né? É um desfigurado, um irreconhecível, entendeu? A sentença de um morto que é apresentado para identificação e não, né, a obtendo, seria então enterrado como um não identificado, como um indigente, tá? Por assim dizer. Com a queda, nós repetimos, né? Com a queda, nós repetimos, o homem se tornou um ser desfigurado. O homem se tornou um ser irreconhecível. Nos Salmos aqui, 14, versículo 3, a palavra nos deixa claro, né? Salmos 14, 3, é interessante que o salmista ressalta, né? Nessa palavra, olha que interessante, diz assim: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, né? Olha só, não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha que diz Salmos 14, 3, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É assim que Deus vê o homem caído. É dessa forma que Deus vê o homem sucumbido no mal, no pecado, não é? Então, é assim que Deus vê o homem caído, né? E em segundo lugar, houve a separação entre Deus e o homem. E claro que isso se fez necessário, não tinha como. Era o próximo passo, não tinha, era consequência, uma coisa puxa a outra. Para que se tenha um vislumbre da realidade dessa separação e compreender antes de tudo, né, a santidade de Deus. Não podia mais o homem ter acesso a Deus por causa do pecado e a santidade de Deus, né, que aí passou a ser perigosa para o homem. Então, na Bíblia, mais de 555 vezes, nós lemos os termos Santíssimo e Santo, né, em toda a Bíblia, mostrando o caráter santo da natureza de Deus, né, em paralelo, né, com o pecado do homem, né? Então, a principal palavra do Velho Testamento, né, que é Gaddosh, né, que em sua origem é semítica, na verdade, tá? Significa separação, que significa santificação.
odissemítica é bem essa, né? A santidade de Deus, ela pode ser considerada como a síntese de todos os seus atributos. A santidade de Deus é a síntese de todos os seus atributos. Ou ainda pode ser chamada de o atributo dos atributos. Pode ter certeza que Deus é santo. Deus é santíssimo. Essa, santidade, essa separação, é algo fenomenal. A santidade é o padrão da conduta de Deus. A santidade é o padrão, né, da forma de Deus, do que é essencial em Deus. Padrão esse que a sua própria natureza é intrínseca nele. Não tem outra coisa, Nós podemos então dizer que santidade é o padrão de Deus e que Deus é o padrão da santidade. Uma coisa sobrepõe a outra. Então, de fato, é importante sabermos que Deus é santo, né? E que em sua natureza santa há total repulsa pelo pecado e pela desobediência. Não tem outro jeito, né? Foi a natureza santa do Criador que levou Adão e a sua mulher a se esconder de Deus. O primeiro impacto do pecado foi a vergonha. Se sentiram nus, envergonhados, com medo de se apresentar diante de Deus, coisa que eles faziam todo dia, né? Mesmo depois de já terem tecido vestes de folhas de figueira para se cobrirem, eles estavam ainda com vergonha, porque o seu interior estava descoberto, sua alma estava já danificada. Mas essa santidade só se mostra condenadora diante do pecado. Antes de haver pecado, esse confronto não se manifestava. Esse desconforto não se manifestava. Essa vergonha, esse medo, essa insegurança de aparecer diante do Criador não se manifestava. Só depois do pecado que isso aconteceu. Deus procura o homem na viração do dia, como todo dia, e Adão escondido, Eva escondida. Um dos grandes, exemplos da Bíblia, da manifestação da consciência de pecado do homem em relação ao caráter santo de Deus, é nos apresentado, no livro de Isaías, no capítulo 6. É interessante o que acontece, quando a narrativa da visão que aquele profeta teve, na verdade já era profeta, ele teve uma visão da glória de Deus. E não é fácil estar diante da glória de Deus, E a progressão da narrativa mostra-nos que quando a santidade de Deus foi proclamada no templo onde ele estava, proclamada e foi manifestada, Isaías exclamou: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou morri. Isaías sabia que o que ele viu não era para menos. Ele já começa a se lamentar, diz: não, estou perdido. Aí está a prova de que Deus não pode se manifestar ao homem, não pode aparecer a nós, não pode, por causa dos nossos pecados. Ainda bem que Jesus veio, nasceu, nunca pecou e morreu por nós, se entregou em nosso lugar. Jesus é a própria personificação do amor do Pai. Jesus, ele é Deus e ele se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, andou fazendo sinais de prodígios e milagres, depois foi morto sob a condenação, mas ao terceiro dia ressuscitou. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todos os pecados. Como Paulo escreve aos Romanos, como por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou por todos os homens, desde Adão até Moisés, todos pecaram. Por um outro homem, Jesus, o pecado sai do mundo. Quando João Batista, no Jordão, apresenta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto e que nos devolve a comunhão com Deus, nosso Pai. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Adão foi o culpado do pecado entrar, Jesus foi o culpado do pecado sair. Adão foi, vamos colocar de outra forma, Adão foi responsável pelo pecado entrar na corrente humana. Jesus foi o responsável pelo pecado sair da corrente humana. Por isso que João apresentava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Isso que nos faz cantar. Isso nos remete à alegria e saber que em Cristo somos mais que vencedores. E nenhuma condenação, como diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós fomos recriados para vivermos no Espírito, para andarmos no Espírito, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sim, houve um grande prejuízo por parte dos nossos pais Adão e Eva, quando permitiram, se deixaram levar pela conversa da serpente. E não dá para culpar só o diabo, porque Satanás não colocou o fruto na boca da Eva. Ela foi lá, tomou, pegou, comeu e morreu. Ela decidiu. O inimigo, ele foi fazer só o que ele veio para fazer. João 10,10, Jesus disse: porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Os desígnios do diabo é esse. Mas no mesmo versículo, João 10,10, Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo dizia: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado abundou, a graça foi maior. Que essa palavra fique no teu coração. Que você entenda de que houve um grande prejuízo por parte do pecado, por causa dos nossos pais, Adão e Eva. Você não escolheu nascer. Como diz Davi no Salmo 51, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Só Deus, com a sua infinita bondade, misericórdia e amor, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Cordeiro foi morto, já foi morto, desde a fundação do mundo. Antes de tudo criar, Deus já ofereceu um Cordeiro em expiação dos pecados. Isso nos faz pensar se Deus já não sabia que o homem ia pecar. Deus já tinha ciência, porque o Cordeiro já estava preparado. É por isso que Abraão dizia pela fé: Deus proverá, meu filho, para si o Cordeiro. Já tinha provido. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana. Que Deus fale forte no teu coração com essa palavra e que venhamos aprender que houve sim um grande prejuízo por parte dos nossos pais Adão e Eva, mas houve uma restituição através do nosso Senhor Jesus Cristo. O véu que separava já não separa mais. O véu foi rasgado de alto a baixo. O Cordeiro foi morto.
imolado, e como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e levou os meus e os seus, os nossos pecados, as nossas transgressões. Hoje podemos escolher a quem devemos servir, a quem devemos louvar, a quem devemos adorar. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se aquele que te fortalece é Jesus, você pode adorar, você pode dizer não àquilo que desagrada a Deus, escolhendo fazer a vontade do Pai. Um beijo no coração de todos vocês. Fique na paz desse grande amor. Shalom Adonai a todos.